O que seria aposentadoria por idade mista ou híbrida, como dizem alguns? Na verdade, de forma bem resumida, é quando nós chamamos o tempo de serviço urbano mais o tempo de serviço rural para completar a carência. Ficou confuso? Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai conversar sobre aposentadoria por idade mista. Vem comigo. Para uma pessoa se aposentar por idade, ela precisa preencher dois requisitos, quais sejam uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição, que a gente chama de carência. O que isso quer dizer? Se um homem, por exemplo, que tenha 65 anos, que é a idade mínima para o homem, ele nunca contribuiu para o INSS ou ele não preencheu esse tempo mínimo de contribuição, o que acontece? Ele não vai poder se aposentar, porque ele não preencheu um dos dois requisitos, certo? Então agora a gente vai ver sobre cada um dos dois requisitos, o primeiro idade e depois o requisito carência. No Brasil, a idade mínima para o homem e para a mulher não é a mesma. Para o homem é de 65 anos e para a mulher era de 60 anos e depois da reforma passou a ser de 62 anos de idade. Para o agricultor há uma pequena diferença, o homem pode se aposentar com 60 anos, enquanto a mulher 55 anos. Para esse tipo de aposentadoria que a gente está vendo hoje, que é a mista, que a gente soma o rural mais o urbano, a gente pega a idade do urbano. O que isso quer dizer? O homem tem que ter a idade mínima de 65 e a mulher 60 ou 62, para preenchimento desse requisito. Já para o requisito carência, que é o tempo mínimo de contribuição, como a gente tinha conversado, ele é de 15 anos para o homem, na verdade é de 15 anos para os homens inscritos antes da reforma da Previdência. Para os homens inscritos depois da reforma da Previdência, ele passa a ser de 20 anos, tá? Para a mulher, continua 15 anos, antes e depois da reforma, assim como para os agricultores, 15 anos antes e depois da reforma. Essa possibilidade de somar o tempo rural com o tempo urbano para preenchimento da carência, isso é relativamente novo na lei brasileira. Até 2008 isso era vedado. A partir de 2008, e aí começa o problema, a partir de 2008 houve uma alteração legislativa, tá? O que acontece? A lei passou a permitir esse tempo de soma de urbano mais rural. Só que, na verdade, pela leitura do dispositivo que vai aparecer aqui embaixo, alguns tinham a impressão que o quê? Que só poderia somar esse tempo de rural com urbano se a pessoa, quando fosse requerer aposentadoria, estivesse trabalhando como agricultor. Vou explicar para vocês, vamos voltar. Por exemplo, se eu sou trabalhador urbano, estava trabalhando de carteira assinada, depois eu passei a ser agricultor e daí quando eu vou pedir a minha aposentadoria, quando eu implementei os requisitos, eu sou agricultor, então ok, eu posso somar um período. Quanto a isso não há nenhuma discussão hoje, tá? O problema é o contrário, e até hoje, como a gente vai ver depois, tem discussão. Se eu sou agricultor e eu vou, depois tenho a carteira assinada, eu passo a contribuir para o INSS, muitas vezes o INSS não aceita ou na justiça não se aceita essa diferença. O que quer dizer isso? Se, por exemplo, eu trabalhei 14 anos como agricultor, vamos supor, e mais um ano depois eu resolvi contribuir para o INSS, eu posso ser penalizado por ter tido a minha contribuição. Basicamente é isso. Então, para solucionar toda essa confusão, foi adicionado um dispositivo num decreto. Tá? O decreto, para quem não sabe, ele vale menos que a lei. Tem a lei e tem o decreto, e a Constituição em si. Então foi adicionado esse dispositivo no decreto para esclarecer, para dizer que a pessoa podia somar o tempo de rural e o tempo de urbano, independentemente se tivesse, quando completar os requisitos para aposentadoria, trabalhando como agricultor, como carteira assinada, desses requisitos podia fazer o pedido, tá? O que acontece? Esse decreto, esse dispositivo, ele foi revogado agora, recentemente, e a partir de 1º de julho de 2020, tá? Esse dispositivo não existe mais. Então tem gente que diz o seguinte, não, mas o dispositivo foi revogado, então agora a gente não pode somar o tempo de rural e urbano se a pessoa estiver trabalhando como urbano no implemento das condições. A meu ver, na minha opinião, pessoal, o que acontece? Eu penso que ainda possa somar os períodos por dois motivos. Primeiro, a lei não veda isso expressamente. Se a lei não veda expressamente, a meu ver, está valendo. Outra coisa, existe o princípio constitucional da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, tá? Isso está previsto na nossa Constituição. O que é isso, para simplificar? Quer dizer que não pode ter regra diferente para trabalhador urbano e trabalhador rural, tem que ser a mesma regra, tá certo? E convenhamos, né, pessoal, não tem nenhum sentido aplicar essa regra só se a pessoa estiver trabalhando na lavoura quando for requerer ou quando implementar as condições para aposentadoria. Isso, na verdade, prejudica, inclusive, o agricultor, porque, poxa, se ele trabalhou a vida toda dele na lavoura e daí no último ano, antes de completar os requisitos para aposentadoria, ele assinou a carteira, foi trabalhar como empregado, ou ele fez uma contribuição como agricultor nos últimos tempos, ele vai ser penalizado por isso.
Então está penalizando a pessoa por fazer uma contribuição, isso é estranho, não é? Então, com base nisso que a gente conversou, praticamente todos os tribunais do Brasil estavam aceitando que a pessoa poderia somar o tempo de rural, mas tempo urbano, independentemente de onde estivesse trabalhando. Inclusive no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, fixou uma tese, é o tema 1007, dizendo, resumidamente, isso, que a pessoa pode estar trabalhando como rural ou como urbano, na época do implemento das condições, que ela vai poder somar esse período para carência. As próprias agências do INSS estavam aceitando, pelo menos algumas, eu tive processos que eu cuidei, que na fase administrativa a gente fez o pedido no INSS e a agência não, tá tudo certo, fechou. Então a gente achou que estava tudo decidido já. O que acontece? Em junho desse ano, agora final de junho desse ano, o INSS recorreu de uma decisão do STJ, tá? E para levar esse processo para o Supremo, para o STF. Então resolveram suspender a tramitação desse processo. Ou seja, todos os processos que tratam desse tema, agora eles vão ser suspensos por prazo indeterminado, tá? Eles estão suspensos e quem estiver esperando lá, paciência. Penso que essa indecisão seja bem triste até, porque eu me lembro que em 2013, quando eu estava fechando a minha especialização em Direito Previdenciário, eu já fiz uma monografia sobre isso, ou seja, falando da aposentadoria por idade mista e tal. E daí, naquela época a gente já estava discutindo isso, 7 anos atrás, e antes disso já se discutia isso. Então, não existe segurança nenhuma no judiciário nesse tipo de processo. As pessoas elas não sabem como proceder, as pessoas entram, fazem um pedido de aposentadoria que demora anos, às vezes, infelizmente, elas morrem na fila e não tem um resultado, seja do INSS ou seja da Justiça. E agora, novamente, esses processos estão suspensos. Vão ficar suspensos por quanto tempo? E esse pessoal que está com o processo, o que vai fazer? Pessoas com 70, 80 anos agora, o que vão fazer? Vão voltar para o mercado de trabalho? Então, isso é bem complicado, sem dúvida. Pessoal, eu acho que o tema é um pouco complexo, eu tentei explicar de uma forma um pouco mais fácil, da maneira que eu encontrei mais fácil, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau!